O açúcar, ele é o maior. O açúcar, ele tem o poder de dar uma surra no sistema imunológico. Ele reprime a força do sistema imunológico. E o que acontece quando você perde o sistema imunológico? Você fica livre para ter coronavírus. Eu estou falando sério. Estou falando sério. Eu sou um homem sério. O melhor tratamento para o Brasil é não use açúcar, muito menos adoçante, para ter de volta o sistema imunológico. Agora eu vou falar bem do açúcar para vocês ouvirem. E pode pegar meu áudio e levar lá para o ministério, se você quiser. Eu quero que alguém venha dizer para o senhor mentiu sobre o açúcar. Eu não vou mentir, não. O açúcar causa dificuldade mineral no corpo. Daí, ouçam as doenças que vão aparecer por causa desse bendito açúcar. O açúcar leva adrenalina, ele provoca adrenalina, o nível de adrenalina sobe. A pessoa vem sentindo uma falsa energia, uma hiperatividade, ela fica hiperativa. Com isso vai acabar por alguns minutos. Aí a pessoa fica ansiosa. Pode ver pessoas ansiosas que consomem açúcar. Além de ansiedade, você fica com a concentração zero. Você não consegue se concentrar. E você desvia do caminho. Esse é o problema, viu, gente? O problema de ingerir açúcar é que você desvia do caminho. Você ia sair daqui e ir lá na quitanda. Você chega no primeiro quarteirão, você vira à direita, para na padaria. Aí você vira para a esquerda, para no Instituto de Beleza. Aí você vira para a direita, tem um campinho lá, você para lá numa sombra. E você que você tinha que estar lá naquele lugar, você não foi. Porque o açúcar, ele tira a concentração sua. E outra, o açúcar causa mau humor, principalmente nas crianças. Crianças mal-humoradas não são felizes. É o açúcar. Outra coisa, o açúcar ele aumenta significativamente o triglicerídeos no corpo, o triglicérides. E com isso vem o colesterol. Olha quanta coisa por causa do açúcar. Aí ele abaixa o HDL e aumenta o LDL. O açúcar, eu vou falar do alho, igualmente eu falo do açúcar. Existem 30 razões para você não usar alho. 30, você quer mais? Mas vou falar então do açúcar. O açúcar é a única coisa que enche o estômago do câncer. Principalmente para quem já faz mamografia e vai desenvolver câncer de mama. Então não pode, mulher, homem, ser humano não deve comer açúcar. Por quê? Que vai somando as causas e a pessoa vai mais cedo para lá, entendeu? Se for para o céu, tudo bem, o problema é ir para o inferno, de tanta maldade que faz para o corpo. Quer mais sobre o açúcar? Você quer mais sobre o açúcar? Eu estou te perguntando. Você sabia que o açúcar provoca cáries? E doenças periodontais? Você sabia que o açúcar provoca doença autoimune? Entra a doença e ninguém consegue tirá-la? Quais são as doenças autoimunes provocadas pelo açúcar, doutor Walter? Eu estou falando assim para você lembrar que toda vez que você leva uma criança na festa da igreja e que tenha doce na festa da igreja, vá para o jardim brincar com o teu filho, não leve essa criança para a festa da igreja. Açúcar dá asma. Aí você pega açúcar com leite, a asma vem mais rápido ainda. O açúcar provoca esclerose múltipla. Quem tem cândida, parabéns, come açúcar, a cândida aumenta e você vai para o inferno mais cedo. Pelo amor de Deus, tira o açúcar ou tenha cândida. Você sabia que aquelas feridas genitais são provocadas pelo açúcar junto com o leite? Aí você junta açúcar, leite, alho, salame, presunto, queijo e vai comendo.
Você sabia que o açúcar provoca hemorroidas? Sabia ou não? Você sabia que o açúcar provoca varizes? Você sabia que o açúcar altera o DNA? Você sabia que o açúcar tira as proteínas que atuam no corpo? Você sabia que açúcar interfere na absorção das proteínas nos alimentos? Você sabia que o açúcar, junto com o leite, é o maior provocador de alergia do planeta? Você sabia que o açúcar dá eczema nas crianças? Devido à toxicemia? Não, né? Agora quer saber mais? Você quer saber? Você sabia que o açúcar na gravidez da doença cardíaca? Você sabia que o açúcar ele altera a estrutura do colágeno e a pessoa começa a envelhecer rapidamente? Perde a elasticidade, perde o brilho. Você sabia que o açúcar que provoca catarata? Eu estou falando, gente, porque medicina natural, modéstia à parte, a gente entende. Eu quero que você traga qualquer médico do planeta para dizer para mim que o açúcar não provoca catarata, não provoca miopia. Você sabia que o açúcar dá inchaço nos rins? Você sabia que o açúcar incha os rins e provoca pedra nos rins e doenças renais? Você sabia que o açúcar dá enfisema e outras doenças no pulmão? Você sabia que o açúcar acaba com o teu pâncreas? E você continua comendo açúcar. Você sabia que o açúcar provoca dor de cabeça? Enxaqueca? Você sabia que o açúcar provoca risco de doença de Alzheimer, falta de memória? Então, eu estou falando isso, gente, porque tem pessoas que chegam a 60, 70, 80, 90, 100 anos e tem motivo para chegar aos 100 anos. Mas o que a senhora fez? Olha, eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca comi açúcar, eu usava sempre, quando podia, minimamente, usava açúcar mascavo. Quer mais sobre o açúcar? Quer mais sobre o açúcar? Você sabia que o açúcar é o único alimento que enche o estômago do câncer, da célula cancerígena? Você sabia que o açúcar aumenta o risco de ter câncer de mama? Você sabia que o açúcar dá câncer no ovário? Você sabia que o açúcar dá câncer na próstata? Você sabia que o açúcar dá câncer lá na região da hemorroida, câncer no reto? E não só de hemorroida? Você sabia que o açúcar dá câncer no pâncreas? Você sabia que o açúcar dá câncer no trato biliar, lá na vesícula? Você sabia que o açúcar dá câncer de pulmão? Você sabia que o açúcar dá câncer no fígado? Você sabia que o açúcar dá câncer no estômago? Você sabia que o açúcar dá arteriosclerose, dores para o corpo todo? Você sabia que o açúcar branco ele dá doença cardíaca? Você sabia que o açúcar tira a visão dos seus olhos? Sabia? Você sabia mesmo que o açúcar tira a visão? Você sabia que o açúcar dá acidez no trato digestivo? O que mais que o açúcar faz? Você sabia que o açúcar provoca indigestão? Você sabia que tem aquela doença que desmaia? É o açúcar que provoca? Você sabia que o açúcar provoca a doença de Crohn e ninguém fala? Você sabia que o açúcar provoca colite ulcerativa? Você sabia que o açúcar leva ao alcoolismo? Sabia mesmo? Quer mais? Eu sou o Dr. Walter Lopes.